Leitura de Salmos, Salmo 90. O Senhor e a brevidade da vida. Se os nossos dias na terra passam tão rápido como um sopro, como podemos gastar o nosso tempo com sabedoria eterna? Sejam bem-vindos ao livro 4. Hoje iniciaremos com a oração de Moisés, o salmo mais antigo da Bíblia. A autoria do Salmo 90. Este é o único salmo escrito por Moisés, o grande líder e profeta de Israel. Ele é chamado no texto de Homem de Deus, um título que destaca sua autoridade e profunda intimidade com o Criador. O título e a antiguidade. O título desse salmo é Oração de Moisés, Homem de Deus. Esse é o título que aparece na Bíblia hebraica, na Bíblia original. Lá aparece Oração de Moisés. Então, nós sabemos a autoria desse salmo. E no título diz Oração de Moisés, Homem de Deus. Esse salmo foi compilado por volta de 1440 a.C. Ele é considerado o salmo mais antigo de todo o saltério, escrito séculos antes de Davi. Levando em consideração os dias de hoje, poderíamos dizer que esse salmo foi escrito há aproximadamente 3.440 anos atrás. O contexto do deserto. Esse salmo ele foi escrito por Moisés durante os 40 anos de peregrinação no deserto, o mesmo período narrado no livro de Números. Moisés viu uma geração inteira e mais de 600.000 homens morrer no caminho. O salmo foca na fragilidade humana diante de um Deus que é eterno e imutável. Este salmo tem uma conexão com o livro de Números. Existe uma conexão entre o livro de Números e o livro 4 dos Salmos. O livro de Números é o quarto livro do Antigo Testamento. Então, quando você abre a Bíblia, você vê, o primeiro livro é Gênesis, o segundo livro é Êxodo, onde conta a história de Moisés. O terceiro livro é Levítico, o quarto livro é Números e o quinto livro é o Deuteronômio. Esses 5 livros, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, formam o Pentateuco. O livro de Salmos também tem 5 livros. O Salmo 1 até o 41 formam o livro 1. O Salmo 42 até o 72 formam o livro 2 dos Salmos. O Salmo 73 até o Salmo 89 formam o livro 3. E hoje nós estamos começando o livro 4, que vai do Salmo 90 até o 106. Aí nós temos o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150, que é o último salmo. Então, aqui nessa tela, nós estamos falando que existe uma conexão entre o livro de Números, porque o livro de Números é o quarto livro, é o livro 4 do Pentateuco, dos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. E esse livro 4, que começa com o Salmo 90, o Salmo de hoje vai até o Salmo 106, ele é um espelho. Ele começa com o Salmo 90, que fala que é o Salmo de Moisés, para relembrar o povo de Israel, quando eles estavam louvando aqui no saltério. Vamos lembrar, o livro de Salmos, ele é um saltério. O que é um saltério? É um conjunto de salmos. E o que são salmos? Um conjunto de louvores. Então o livro 4 começa com a oração de Moisés. Quem foi compilando o livro de Salmos separou o Salmo 90, colocou esse Salmo de Moisés nessa posição de número 90
para começar o livro 4, para recordar, para relembrar que Deus está com eles. Então, lendo aqui na tela o estudo, o livro 4, que vai dos Salmos 90 até o 106, inicia com Moisés, justamente para nos levar de volta às raízes. É uma forma do povo de Israel lembrar. Lá no passado, Deus levantou Moisés e nos libertou. Então ele espelha o livro de Números, porque trata da nossa jornada por este, entre aspas, deserto terrestre, onde Deus é o nosso único refúgio e habitação verdadeira de geração a geração e em meio à transitoriedade da vida. Por que livro de Números? Por que o livro 4 espelha o livro de Números? Assim como o Pentateuco tem 5 livros, nós já falamos isso, né? Que o Pentateuco é formado pelo Gênesis, por 5 livros. Quais são os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nessa ordem, são os 5 livros do Antigo Testamento, são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Então os Salmos também têm 5 seções. E o livro 4, que vai do Salmo 90 ao 106, espelha o livro de Números. O tema é a jornada pelo deserto, a fragilidade humana e Deus sendo o nosso refúgio eterno no caminho. Agora, qual é a estrutura do Salmo 90? O Salmo 90 se divide em 3 partes. A primeira parte fala sobre a eternidade. Vai do versículo 1 até o versículo 6. Nessa primeira parte que fala sobre a eternidade, ele mostra que Deus existe de eternidade a eternidade. E o homem é como a erva. Depois, nós vemos a segunda parte, que fala sobre a brevidade da nossa vida nessa terra. Dos versos 7 ao 12, o julgamento de Deus e o pedido por sabedoria para contar os dias. Moisés fala que Deus nos julga e que a nossa vida nessa terra vai em torno de 70 a 80 anos e que nós precisamos de sabedoria para aproveitar essa brevidade da nossa vida. E a última parte fala sobre a restauração, o versículo 13 ao versículo 17. Moisés apresenta uma súplica por misericórdia para que exista alegria e para que exista a bênção sobre o nosso trabalho. Ele pede a restauração. Então o Salmo 90, ele reconhece, só Deus é eterno. Ele é de geração em geração. Nós vivemos uma brevidade, um tempo curto nessa vida, em razão do julgamento de Deus. Nós vivemos de 70 a 80 anos e precisamos de sabedoria para contar os nossos dias de maneira que possamos ser sábios. E, por fim, nós precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos suplicar a Ele para que Ele nos dê vida, para que Ele nos dê alegria, para que Ele derrame sobre nós a bênção dEle, uma vez que a nossa vida nessa terra é tão breve e que nós estamos diante do julgamento de Deus, é necessário pedir que Ele nos restaure, é necessário pedir que Ele esteja conosco. Então esse salmo se divide nessas 3 partes. A eternidade dos versos 1 ao 6, a brevidade do 7 ao 12 e a restauração do verso 13 ao 17. Então vamos entrar na primeira parte do salmo, que fala que Deus é eterno, dos versos 1 ao 6. Nesse texto, dos versos 1 ao 6, nós lemos: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. O homem floresce de manhã e à noite murcha. Somente em Deus encontramos segurança permanente. Vamos ler na Bíblia os versículos 1 ao 6, mostrando aqui
que a primeira parte revela que só Deus é eterno e que ele vem de geração em geração. Estamos aqui na Bíblia usando a Almeida Revista e Corrigida. Salmo 90, verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Então, o verso 3 ele está dizendo, Deus reduz o homem à destruição e ele diz, volvei, quer dizer, voltem, filhos dos homens. Deus quer que os homens voltem-se para ele. Verso 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Veja que para Deus, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que passou e como uma noite, como a vigília da noite. 5. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. 6. E de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Vemos aqui nessa primeira parte, dos versículos 1 ao versículo 6, que só Deus é de geração em geração, que ele vem de eternidade em eternidade e que o homem é reduzido à destruição. Deus quer que o ser humano se volte para ele. Para Deus, 1000 anos são como o dia de ontem ou até mesmo como a vigília da noite. Deus leva os homens como uma corrente de água. Os homens são como um sono, passam, são como uma erva que cresce de madrugada, floresce e à tarde se corta e se seca. Agora vamos para a parte 2 do Salmo, que fala sobre a brevidade da nossa vida e sobre a necessidade de sabedoria. Nós vamos ler os versos 7 até o verso 12. Então, aqui no nosso estudo, viver 70 ou 80 anos é um sopro. A sabedoria consiste em investir o tempo no que é eterno. Contar os dias não é sobre matemática, mas sobre prioridades. É viver cada momento sob a luz da eternidade. Vamos ler os versos 7 ao 12 que falam justamente sobre isso, que a nossa vida na Terra é de 70 a 80 anos e nós precisamos de sabedoria para viver todo o tempo que vivemos aqui, tendo como prioridade o que é eterno, para que possamos estar com Deus. Vamos ler os versículos 7 ao 12. Salmo 90, verso 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Então vamos lembrar aqui que na parte 1, ele fala nos versos 5 e 6, que Deus leva os seres humanos como uma corrente de água, que eles são como uma erva que cresce de madrugada, cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Por que é assim? Por que é assim? Vem a segunda parte do Salmo sobre a brevidade da vida. Por quê? Porque nós somos consumidos pela ira do Senhor. Deus, depois que o ser humano sofreu a queda no pecado, limitou a nossa vida na terra a 120 anos. Isso está escrito lá em Gênesis, no capítulo 6. Então, Moisés escreve sobre a ira de Deus e o limite do nosso tempo na vida. Então ele escreve aqui no verso 7, pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos angustiados. 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades.
os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Ninguém pode esconder nada de Deus. Ele sabe quais são os pecados que escondemos em nosso coração. Ele põe diante dos olhos dele. Agora o verso 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Moisés aqui dizendo da brevidade da nossa vida. A nossa vida passa como um conto ligeiro. 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Verso 11. Quem conhece o poder da tua ira? Uma pergunta aqui. Quem conhece o poder da ira de Deus? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Moisés fala que nós devemos o temor a Deus. Temor a Deus significa respeito extremo a Ele, reconhecendo o grande poder que Ele tem. Agora o verso 12, nós colocamos em destaque, em verde, porque esse versículo é importante para nós. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então Moisés, falando aqui nessa segunda parte do versículo 7, que nós somos consumidos pela ira e pelo furor do Senhor, somos angustiados, que Ele vê as nossas iniquidades, como diz o verso 8, que os nossos dias passam nessa terra como um conto ligeiro, o verso 9, que a nossa vida é de 70 a 80 anos e nós voamos, como diz o verso 10, e que quem pode conhecer o poder da ira de Deus e a cólera e o temor que devemos a Ele, devemos então pedir a Ele, no verso 12, que Ele nos ensine a contar cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida, de tal maneira que alcancemos um coração sábio, de tal maneira que nós possamos ter a sabedoria para honrar a Deus, temer a Deus, agradar a Deus, que somente Ele é o Senhor. Voltando para o nosso estudo, vemos então que o coração sábio está descrito no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Agora vamos na parte 3 do Salmo, que apresenta a súplica por restauração. Nós vamos ler os versículos 13 ao 17. Nessa parte, nós vamos ler Moisés dizendo: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Ele pede que logo cedo Deus traga a benignidade, o bem que ele tem logo cedo sobre a nação. Existe um pedido para que a alegria supere os anos de aflição sofridos no deserto. E ele diz assim: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Quer dizer, Moisés ora, suplica, pede a Deus que Deus confirme tudo o que eles fizerem com as mãos deles nessa vida, nessa terra. Que Deus confirme e diga que tudo o que foi feito para agradar a Deus. Vamos ler os versos 13 ao 17, em que existe essa súplica, esse pedido de misericórdia, esse pedido que Deus traga alegria, esse pedido que Deus traga a restauração. O verso 13: volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Você vê que ele pede: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Ele quer dizer até quando o Senhor vai ficar com ira, o Senhor vai ficar longe, o Senhor vai ficar afastado de nós. Ele suplica por restauração, por comunhão com Deus. Então volta-te para nós, Senhor.
Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Aplacar significa acalma-te para com os teus servos. Que a ira não seja grande. Verso 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Então ele pede para Deus saciar o seu povo logo cedo, logo de madrugada, com a tua benignidade, com o bem que vem dele, para que nos regozijemos. Regozijar vem de regozar, significa gozar novamente, significa ter alegria dupla. Então, para que nos regozijemos, para que possamos nos alegrar e nos alegremos todos os nossos dias. 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Moisés aqui pede que Deus traga a alegria pelos sofrimentos que eles tinham passado. Verso 16. Apareça a tua obra aos teus servos. Você sabe que a obra de Deus é boa, então ele pede: apareça a tua obra. Nós devemos pedir que Deus mostre a obra dele para nós. Pois a obra de Deus sempre é boa. Então Moisés suplica: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E, por fim, o verso 17, que nós também colocamos em destaque aqui em verde, porque é um versículo que nos diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Moisés pede que Deus derrame graça, significa vida, força, alegria, renovo, restauração, felicidade, coragem. Que seja sobre nós tudo isso, a graça do Senhor, o nosso Deus, o favor do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, que seja todas essas coisas que representam a graça do Senhor estejam sobre nós e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Ou seja, que tudo que nós plantarmos, que tudo que fizermos, que todas as obras das nossas mãos sejam confirmadas por Deus. Elas são confirmadas quando elas estão de acordo com a vontade de Deus, que nós possamos andar na vontade de Deus, na nossa vida tão passageira nessa terra. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então essa é a última parte do Salmo 90. Aplicações práticas desse salmo para a nossa vida. A primeira aplicação prática: a vida é curta. Tomar consciência da nossa mortalidade nos livra da arrogância e nos move a priorizar o que realmente importa. A pessoa que pensa que é muito importante, que pensa que as suas riquezas podem comprar o céu e a eternidade, a pessoa que despreza o pobre, que humilha o próximo, que pensa no seu orgulho, que é melhor do que alguém por causa de um carro, de uma casa. Nesse salmo, tomamos consciência. A vida é curta. As pessoas às vezes se apegam a um cargo, a uma posição, mas a vida é muito curta. Tomar consciência de nossa mortalidade nos livra da arrogância e nos move a priorizar o que realmente importa. Você já entregou o seu caminho para Deus? Agora, a segunda aplicação prática, a fonte da sabedoria. Um coração sábio não nasce do acúmulo de anos, mas de saber, entre aspas, contar os dias, sob a perspectiva da eternidade de Deus. Então, a fonte da sabedoria está em pedir a Deus: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Nós nascemos nessa vida com pecado. O Salmo 51 fala isso, que quando nós nascemos com o pecado. Então,
nós precisamos aprender, precisamos receber o ensino que vem da fonte da sabedoria. A fonte é Deus. A fonte da sabedoria está em Jesus. A fonte é Ele. Nós precisamos de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, para nos ensinar a ter um coração sábio. O nosso coração sábio não vem da muita idade. Talvez alguém diga, mas eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, então eu tenho experiência. Mas a experiência nas coisas dessa vida não nos aproxima de Deus, mas é um coração que é ensinado por Deus para contar os dias sempre pensando na eternidade de Deus. Agora, a terceira aplicação prática, o verdadeiro lar. No deserto ou em qualquer crise, a nossa segurança não está em estruturas terrenas, mas em fazer do Senhor a nossa habitação. Então Moisés escreveu esse Salmo 90 quando eles estavam nos 40 anos de peregrinação pelo deserto, até chegarem na terra prometida. Moisés, passando pelos desertos, pelo deserto ali dos 40 anos, ele entendeu: a nossa vida é muito curta, a nossa vida é passageira. Nós passamos por algumas crises, algumas dificuldades, mas durante todo o tempo em que Moisés e o povo de Israel passou pelo deserto, foi Deus que trouxe água no meio da rocha, que colocou uma nuvem durante o dia para protegê-los do calor, que colocou uma coluna de fogo que caminhava com eles no deserto à noite para trazer a luz e o calor. Então Moisés entendeu: o verdadeiro lar não está nessa vida, mas está em fazer do Senhor a nossa habitação. Fazer do Senhor a nossa habitação é morar nessa vida entendendo que Deus é que guia a nossa vida. O nosso verdadeiro lar não é aqui na terra, mas é a eternidade. Como Deus é eterno, como diz a primeira parte do Salmo. Agora, prosseguindo nas aplicações práticas, a quarta aplicação prática, ele pede para sermos saciados logo cedo. Comece cada dia buscando a misericórdia de Deus. Da mesma forma como Moisés, no versículo 14, disse: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Ele pede que logo cedo Deus derrame o bem sobre Israel. Então, prosseguindo aqui na leitura, só a benignidade de Deus pode saciar a alma antes que o cansaço do mundo nos atinja. O bem que vem de Deus sobre nós sacia a nossa alma, nos dando força para vencer o cansaço que o mundo quer muitas vezes colocar em nós. E a última aplicação prática, o legado abençoado. Peça a Deus para confirmar o seu trabalho. Sem a graça dele, todo esforço humano vira vaidade. Com ele, as nossas obras ganham valor eterno. Então, é aquele último versículo que pede: confirma a obra das nossas mãos. Que você peça a Deus para que ele confirme todas as obras das suas mãos, para que exista um legado, aquilo que você vai deixar para os filhos, para os netos, que isso, a obra que você fez, seja uma obra que traz um legado abençoado. Então, nós vimos aqui um destaque para o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Esse é o verso 12. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse é o verso 17. Mas agora, voltando para o verso 12,
Eu quero fazer um convite a você. O verso 12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você já derramou o seu coração, já entregou a sua vida para Deus? Aqui na tela eu apresento a você a oração de confissão. É uma oração que você faz confessando que quer aceitar a Jesus como Senhor da sua vida para que Ele seja aquele que lidera a sua vida nessa terra. E também para você aceitá-lo como seu único Salvador. Ele nos salva dos nossos pecados. Ele afasta a ira de Deus de nós. A Bíblia conta que Deus enviou Jesus para que ele desse a vida dele e o sangue dele na cruz para que nós fôssemos perdoados e justificados dos nossos pecados. Quando nós aceitamos a Jesus, Deus olha para nós e ele vê a marca do sangue de Jesus em nossa vida e então ele afasta a ira dele e nos aproxima dele. Quando nós aceitamos a Jesus, também o Espírito Santo passa a morar em nós. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele faz parte da Trindade. Ele passa a morar em nós e ele nos ajuda e nos guia para chegarmos até o céu. E quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, que é um livro onde estão os registros de todos os filhos e filhas de Deus. Se você ainda não fez essa oração, o que você está esperando? É tempo de você viver essa vida nessa terra com a fonte da sabedoria, para que Deus confirme toda a obra das suas mãos, para que Ele esteja na liderança da sua vida e para que, no fim dessa vida, você receba a eternidade na glória com Deus, porque só Ele vem de geração em geração e de eternidade a eternidade. Ligue o seu pensamento com Deus, abra o seu coração reconhecendo: Jesus é aquele que me salva. Ele morreu por mim e o sangue dele me limpa do pecado e com ele eu posso ir até Deus e me tornar um filho de Deus. E faça essa oração comigo. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, no verso 9, que todo aquele que crê no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e diz que Jesus é Senhor, será salvo. Então faça essa oração de confissão agora comigo. Faça essa oração que está aqui na tela comigo. Declare: Senhor Jesus, declare com a sua voz: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva e que todas as orações devem ser dedicadas exclusivamente a Jesus. Você não precisa fazer nenhuma prece, reza, oração ou qualquer outra coisa para nenhum santo ou imagem. Jesus deu a vida e morreu por nós. E é Jesus, somente Ele, que nos traz a salvação. Procure uma igreja que prega isso, participe dos estudos bíblicos, para que você conheça mais a respeito de Jesus, dos estudos bíblicos, para que você conheça mais a respeito dele. Ele está na palavra, ele está na Bíblia. Pela direção dos estudos e do Espírito Santo, você pode se achegar a ele. Deus abençoe a sua vida. Quero fazer uma oração final pela sua vida. Senhor, abençoa essa pessoa que aceitou a Ti com essa oração de confissão. Derrama o Teu Espírito Santo, confirma o nome dessa pessoa no livro da vida que está no céu e mostra um lugar, uma igreja, uma comunidade de fé,
um local onde essa pessoa possa receber a instrução da sua palavra e conhecê-lo mais de perto. Que o Senhor agora confirme completamente a salvação na vida dessa pessoa que te recebeu hoje e que ela consiga contar os dias de forma sábia e consiga ter a obra das suas mãos confirmada pelo Senhor, que é a fonte da sabedoria e sempre, sempre, para sempre, eternamente Deus. Amém e amém. Siga sempre a Deus e permaneça firme com Ele até o fim.